Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, muito boa tarde. Estamos chegando com o entrevistado do dia. Hoje nós convidamos o Dr. Lucas Neiva, médico cardiologista. O dia 14 de agosto é marcado pelo Dia do Cardiologista, uma data estabelecida pela SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2007. A fim de valorizar este profissional e relembrar a importância da saúde do coração, a data também coincide com a fundação da própria SBC em 1943. Dr. Lucas, muito boa tarde. Boa tarde, amigo Moreira. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde aos amigos internautas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nos estúdios. Dr. Lucas Neiva, é importante saber a sua origem, trajetória e formação profissional. Moreira, sou de Manhuaçu, sou nascido em Manhuaçu e aqui morei durante muitos anos, mas alguns anos atrás era necessário ir para outras localidades, em busca dos nossos estudos. E eu fui para Juiz de Fora, onde me formei na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, conhecido como Suprema. Posteriormente, mudei para Belo Horizonte, onde fiz a clínica médica na Rede Mater Dei de Saúde e, por fim, estive em São Paulo, onde cursei a cardiologia no Instituto do Coração, lá na USP, mais conhecido como INCOR. E após vários anos de estudo e formação, como é que é poder voltar aí às origens, estar atuando na cidade que você nasceu? Retornar para a nossa cidade é sempre um motivo de grande expectativa. Manhuaçu tem um grupo, um corpo de médicos de grande capacidade. Então, durante muitos anos, um dos nossos objetivos também era retornar e agregar a nossa sociedade, fazendo a diferença e ajudando, sim, os nossos pacientes nas suas inúmeras demandas. E como que nós podemos definir a cardiologia? A cardiologia, ela cuida do coração, da saúde do coração e do sistema cardiovascular, em que também é envolvido as veias, as artérias, e nós atuamos tanto nas doenças, mas também o nosso foco principal é a prevenção. E o médico cardiologista, atuação? Moreira, nós podemos atuar em vários cenários, a nível dos consultórios, dos ambulatórios, como também a nível hospitalar, nas enfermarias, nas unidades de terapia intensiva, como também em outras áreas que envolvem também procedimentos e na realização de exames. E a importância, Dr. Lucas, de se manter em dia a saúde do coração? Essa é uma pergunta muito importante, Moreira. A saúde do coração, como a saúde global, ela envolve sim a visita no médico, no cardiologista, na realização de exames periódicos, na elaboração de planejamentos, como a realização de exercícios físicos, de uma dieta saudável e, eventualmente, e até quando necessário, o uso de medicamentos. Dr. Lucas, quanto à informação de que ocorre uma morte a cada 90 segundos por origem cardiovascular e que mais de 17 milhões de pessoas têm nos problemas cardiovasculares ou problemas vasculares a causa de morte no Brasil e no mundo, qual é a realidade sobre isso? Moreira, essa é uma informação, infelizmente, verídica. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, nossa sociedade, ela até disponibiliza um site, como se fosse uma calculadora chamada de cardiômetro. O cardiômetro, ele computa essas mortes em tempo real, inclusive, e infelizmente, nessa época que nós estamos, já com quase metade do ano, nós já temos aí mais de 200 mil mortes. Essa é uma informação, infelizmente, que é verdadeira e é algo que nós diariamente tentamos reverter. Mas as doenças cardíacas têm sim uma enorme prevalência e muitas das vezes todos nós temos algum conhecido que infelizmente nos deixou por essa origem. E as causas cardiovasculares, elas somam inclusive quase 2 vezes mais até os cânceres e outras doenças infecciosas, por exemplo. Há uma relação, problemas cardíacos com a hereditariedade?
Essa é uma colocação bem interessante, Moreira, que sim, ela procede. Entretanto, os hábitos do dia a dia talvez somam mais na grande maioria das pessoas, mas fatores que infelizmente são adquiridos ao longo dos anos, né, e do dia a dia podem contribuir até mais que fatores herdados dos nossos familiares. E depois nós vamos adentrar, inclusive, a essa informação. Agora, é verdade também que no período frio, ou seja, nesse período que nós estamos aí no inverno, aumenta os casos de infarto, conhecido ataque cardíaco, e qual seria essa motivação? Sim, existem algumas teorias, mas a principal, Moreira, é que no inverno, por conta da queda da temperatura, os nossos vasos, as nossas veias, as nossas artérias, elas têm uma capacidade de dilatar ou de ficar um pouco mais estreita, é o que a gente chama de vasodilatação e vasoconstrição. Alguns indivíduos podem ter alguma placa nesses territórios e nesse período existe sim até uma temperatura que seria colocada, que seria por volta de 14 graus. Essa veia desse indivíduo, ela fecha um pouco e aí por conta disso, associado a eventualmente alguma placa, alguma obstrução, ela vai desencadear uma irrigação deficiente no músculo do coração desse indivíduo. Então, sim, é uma informação verdadeira, não quer dizer que locais que têm uma temperatura média, quase todas as pessoas vão infartar, mas aquele indivíduo que porventura tem um risco já basal, de base, pode sim ser surpreendido por um ataque cardíaco ou um infarto agudo do miocárdio. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Lucas Neiva, médico cardiologista. Dr. Lucas, e como que é definido o infarto? Moreira, o infarto, em linhas gerais, é a morte do músculo do coração. O músculo do coração ele é irrigado pelas artérias coronárias. Essas artérias elas podem adoecer e levar a uma irrigação deficiente. É interessante também que essa definição, essa situação, ela pode ocorrer de forma abrupta, de forma aguda, mas também tem casos em que essa obstrução, esse entupimento, ele faz de forma gradativa. Então, muitos indivíduos surpreendido, às vezes, na hora de realizar algum exame de prevenção, com a informação em que ele tem, sim, algumas obstruções. E, de certa forma, para muitos indivíduos, isso pode vir até de forma silenciosa. Então, existe uma certa teoria da doença silenciosa cardíaca e ela, de certa forma, sim, pode ocorrer. E é possível evitar esse infarto? Sim. A principal medida é a gente evitar os fatores que levam a esse depósito dessas obstruções, dessas placas. Nós sabemos que, de certa forma, medidas herdadas, elas são herdadas, mas como a gente até citou anteriormente, grande parte são de hábitos adquiridos. Então, ter boa saúde, e uma vez estabelecido já alguns diagnósticos, sempre buscar metas, ou seja, objetivos, além do tratamento, realizar o tratamento sim, mas sempre tentando manter as metas de pressão, metas de exercício físico, metas de controle de determinados parâmetros que nós conseguimos avaliar nos exames laboratoriais. Tem se falado muito nos últimos tempos morte súbita. Como definir? Morte súbita, Moreira, é uma morte que não é prevista, é uma morte que ocorre por várias causas. Em nossa área, na área do coração, nós temos, por exemplo, as arritmias, o próprio infarto, que é o ataque cardíaco súbito. Então, por definição, é uma morte que não é prevista, que o médico, até aquele momento, ele não previa essa possibilidade. Essa questão hoje é tudo muito corrido, a vida agitada, estresse, muitas responsabilidades. Isso aí pode desencadear o quê? Um comprometimento da saúde do coração? Sem dúvida, Moreira. Hoje nós vivemos num tempo muito curto, no tempo escasso.
dificilmente algum paciente, algum amigo, né, não está apertado, né, nas suas atividades. Então, esse é um dos principais pontos que, às vezes, nesse automatismo, né, nesse modo automático, né, da vida atual, as pessoas elas deixam, né, o seu check-up, né, muitas das vezes deixa os seus bons hábitos, né, de lado. E é até interessante que, né, muitas das vezes as pessoas têm essa consciência, mas nesse automatismo, muitas das vezes fica sempre para amanhã ou para o mês que vem, né, ou para o ano que vem, né, aquela segunda-feira da dieta que muitas das vezes ela não chega. Em termos dos fatores que podem propiciar aí, os problemas cardiovasculares, o que é que nós podemos levantar? As doenças mais prevalentes, né, a hipertensão arterial, que é a chamada pressão alta, as doenças lipídicas, as doenças que envolvem o colesterol, o aumento, né, do colesterol, né, dos triglicerídeos, o diabetes, que para muitas pessoas é uma doença que não tem muita relação com a parte cardiovascular, mas ela é uma doença que, quando não bem controlada, ela configura um risco muito importante, até mesmo para esse depósito, né, de gordura nas veias. A inatividade física, né, o que é o sedentarismo, que hoje nós vivemos uma epidemia de inatividade física, a própria obesidade, né, e além, né, do tabagismo, que felizmente ao longo dos anos reduziu no cigarro convencional, mas recentemente nós temos observado um aumento expressivo no uso do cigarro eletrônico, né, sobretudo na população mais jovens, e também o uso, né, indiscriminado do álcool em doses, sobretudo, elevadas e excessivas. Doutor Lucas, alguma ligação entre o coração e o AVC, que é o acidente vascular cerebral? Excelente pergunta, Moreira. O AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico, ela tem algumas causas. Uma dessas causas é de origem do coração. Nós temos uma arritmia, e que essa arritmia ela pode levar à formação de coágulos dentro do coração. Infelizmente, essa arritmia, muitas das vezes, ela é silenciosa. Então, o indivíduo, ele manifesta essa arritmia e ele, né, muitas das vezes, ele não sabe, ele não está em contato, né, com o seu médico, e isso passa desapercebido. Esse coágulo ele pode migrar, e um dos locais que esse coágulo ele pode impactar é nas veias, né, que irrigam o cérebro. Essa condição ela é muito triste, né, inclusive porque às vezes esse paciente, esse indivíduo, ele é acometido, né, pelo AVC, e aí ele descobre essa arritmia e aí vem descobrindo outros problemas. Então, sim, é verdadeira essa informação. Quanto à tecnologia e à cardiologia, como é que tem sido esse avanço? Felizmente, né, a cardiologia ela vem avançando em vários cenários, não só na parte, né, do diagnóstico, como hoje exames mais avançados. Nós temos, por exemplo, ultrassom que consegue medir o coração, consegue ver a força de contração. Nós temos hoje exames que conseguem avaliar a saúde dessas veias. Nós temos hoje exames que conseguem quantificar o preparo físico desse paciente, sendo em uma esteira, por exemplo. Nós temos hoje exames laboratoriais que até há pouco tempo, né, não era tão encontrado, né, sobretudo nas localidades menores. Então a cardiologia ela tem avançado muito. Além de que, uma vez instituído alguma doença, o próprio tratamento mesmo intervencionista com stents, a própria cirurgia cardíaca tem avançado muito. Então nós temos visto hoje pacientes que são submetidos a cirurgias com duração bem reduzida e que vão muito bem aí, né, no pós-operatório, e que retornam com uma qualidade de vida muito grande, tomando as suas medidas, é claro, mas que felizmente tem avançado bastante. A Covid-19 tem deixado marcas e consequências profundas. Após aí, mais de 2 anos de pandemia, qual o entendimento da interferência do coronavírus, em especial na saúde do coração? Excelente pergunta, Moreira. Nós temos o vírus, né, propriamente dito, ele pode lesar sim o coração, ele pode desencadear uma inflamação, né, no músculo cardíaco, levando ao enfraquecimento. Essa é um dos problemas. O vírus também ele pode levar
a uma formação excessiva, né, de coágulos, mas nós também vivemos uma outra situação, por vários motivos. O paciente ele deixou de fazer o seu acompanhamento e hoje nós vemos algumas condições como infarto ou outros problemas que foram intensificados justamente por conta da pandemia. Então, é sim importante reconhecer esse fator, né, da pandemia, que inclusive ainda está aí, né, tanto do ponto de vista direto como também indireto. Para finalizarmos, quando procurar a ajuda de um profissional? E a importância também de se ter a medicina preventiva. É recomendado que o indivíduo ele passe em consulta, né, com algum médico pelo menos uma vez por ano, né, independente da idade. A gente tem desde a pediatria até a geriatria. Em relação à cardiologia, é preconizado que a partir dos 40 anos faça ao mínimo uma avaliação. Entretanto, nós temos algumas pessoas que adiantam um pouco esse seu check-up e isso é visto com bons olhos, até porque a gente tem avançado bastante. A medicina preventiva hoje é o nosso sonho. Nosso objetivo é que o paciente ele não cursasse com o adoecimento. Uma vez que isso acontece, ou uma vez que você crava um diagnóstico também, né, não é motivo de desespero. Como a gente citou, hoje nós temos um arsenal muito grande de algumas medicações, nós temos algumas intervenções no estilo de vida e é possível, inclusive em algumas situações, você amenizar sim esse diagnóstico com hábitos saudáveis de vida. Então é fundamental a medicina preventiva, é onde a gente atua hoje com grande entusiasmo, né, justamente para a gente acompanhar, né, o nosso indivíduo antes dele adoecer. Mas também quando isso acontecer, a gente também está aqui para sempre realizar essa assistência, né, todos os colegas, todos os médicos. Doutor Lucas, queremos agradecer a sua participação e parabenizar a você, médico cardiologista, os seus colegas também que atuam nessa área, pela data do último dia 14, né, que foi o dia do médico cardiologista. Muito obrigado, Moreira, estendendo também, né, aos nossos colegas aqui de Manhuaçu e região, né, os cumprimentos, né, e mais uma vez, né, manifestando aqui a nossa disposição em auxiliar a nossa sociedade, né, em relação à prevenção e assistência, né, das doenças cardiovasculares. Muito obrigado. E assim, hoje no Entrevistado do Dia, nós conversamos com o médico cardiologista, Dr. Lucas Neiva. Para você, ouvinte da Manhuaçu, muito boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o Entrevistado do Dia.